Alvorada cultural. Alvorada cultural. Na história da humanidade, quando a gente fala do livro ou do conteúdo em alguma plataforma, seja ela argila, seja ela papel, qualquer plataforma que tenha algum conteúdo, sempre se tem colocado que isso tem uma alma. Isso pode mudar uma sociedade, pode mudar um grupo, pode mudar uma comunidade. E essa influência ela tem permanecido, tem percorrido até hoje. E esse é um dos grandes dilemas que nós temos quando a gente começa qualquer outra discussão, porque isso perpassa de tal maneira que é um discurso hermético, um discurso fechado, tonto, de certa maneira, né? que assim, é importante ser colocado, porque precisa se romper essa barreira. Nós precisamos começar a quebrar essa hegemonia desse discurso e dizer assim, olha, tem livro bom, tem livro mau, tem livro ruim, tem livro mais ou menos, tem livro sobre sexo, filosofia, ideias sobre ciência, relações humanas, sobre angústia, alegria, sobre sociedade, né? Mas o mais importante, eu acho que este grupo hoje conseguiu fazer uma coisa que é muito bacana, é a dessacralização do livro. O que é dessacralizar? Antigamente a gente chegava nas fazendas e você encontrava assim um quadro lá em cima, né? E junto com esse quadro vinha a Barça toda junto, não? Lá na maior estante, na estante mais alta da casa. Mas então isso vem histórico da igreja. Quem lia se sobe na parte mais alta. Os livros estão nos lugares mais altos. Hoje não. Hoje você sai à rua e você encontra o livro na parada do metrô, você encontra o livro na sua casa. Eu até estou trabalhando agora um conceito que se chama o direito de morder livros. É justamente de colocar para a criança esse prazer que ela pode ter em mãos. O livro não precisa estar na estante mais alta. O livro, aliás, não sou eu que vou colocar isso à tona, né? Que vai dizer especificamente que o livro, não contem com no final dos livros, é Umberto Eco, não? Ele já coloca isso muito claramente. O que nós temos em especial é sim, a mudança da plataforma. Não? O livro ele simplesmente muda do que a gente está colocando aqui no sensorial, do papel, para uma nova plataforma, mas ele continua no seu formato livro. O livro simplesmente é livro, ele nunca deixará de ser livro. Agora, a percepção de como você recebe essa informação vai ser a mesma. Você se cansa mais ou se cansa menos quando você tem uma interação diferenciada com uma nova plataforma. Eu acho que o grande dilema e aonde nós vamos chegar nessa discussão maior seria entender em que momento esta tecnologia que cada vez mais está à mão das pessoas realmente vai fazer parte do seu dia a dia, e como você nesta plataforma minúscula passa a ter contato com a tecnologia ou com a informação do mundo, não com um livro ou com com um texto. Tem a questão da autorreferencialidade. Essa autorreferencialidade é aquilo que todas as pessoas hoje fazem. Normalmente quando se adentram no Facebook ou nas plataformas de informação específica. Então o ponto de partida sou eu. Eu sou o eixo da discussão. Não importando que você esteja recebendo alguma coisa que te motive a começar a produzir alguma coisa, mas a referência é você. Isso que eu estava colocando justamente, ou seja, se eu tenho uma história, se eu tenho uma pré-história ou algumas fases históricas que foram me complementando na formação da construção do meu hipertexto, do meu hipotexto, eu posso construir com maior ou com menor qualidade aquilo que eu quero comunicar. Isso naturalmente vai ser dessa forma, né? Então é super curioso, porque você tem, eu estou falando no superlativo o tempo inteiro, porque hoje a faixa etária que mais lê poesia no Brasil são os jovens de 14 a 17 anos. São pesquisas muito claras e muito bem dadas, muito bem fundamentadas. Ele coloca justamente que esses jovens de 14 anos hoje estão lendo acima da média no Brasil inteiro. Especificamente poesia. Poesia.
especificamente de poesia, é um gênero muito introdutório. Ele termina introduzindo a outros e outros, né? Sim, estão relacionadas a essa proximidade das novas tecnologias. E o curioso, desculpa te interromper, mas o curioso é que os livreiros aqui da Bienal com certeza podem atestar, poesia em geral é um gênero que não vende tanto quanto outros, né? Quanto qualquer outro, inclusive, né? Poesia é sempre o que não é tão marginalizado. comercializado. O papel do Estado nesse momento, né? Aquele que está fazendo, né? Então o livreiro, ele está fazendo aquilo que a Constituição já diz, né, no seu artigo 215, que é necessário que todo brasileiro tem direito ao acesso à informação, né, e às fontes de cultura. Se isso é uma verdade, então o Estado está comprometido nesse momento e deve de fazer isso com melhor qualidade, né? Então, né, o livreiro normalmente se queixa justamente por isso, porque não tem a aparelhagem necessária para impulsionar uma obrigação que é do Estado, que ele incorpora, paga muito caro para manter uma coisa que, de certa maneira, abriria as luzes ou as portas da comunidade, né? E que não é interessante para o Estado, de certa maneira, que isso aconteça. Então ficam marginalizadas essas profissões normalmente. Qual é o custo de colocar esses livros ou até essas personagens em certos momentos para que os livros sejam vendidos ou para que tenham essa visão mais apelativa desse leitor ou desse possível consumidor? Aliás, fantástico, porque o problema não está no leitor, esse já está conquistado, e sim naquele que não lê ainda, é o neoleitor, aquele que se quer introduzir dentro da leitura. Então tudo que se faça para que existam esses neoleitores, fantástico, parabéns, tem que acontecer. Mas isso tem um custo muito grande. Quando você vai por lo menos numa livraria, na Mega Store, encontra a pilha de livros, essa pilha de livros custou R$5.000 para estar aí. Então você paga os R$5.000 mais ou menos que custa a vitrine. De 5 a 15 mil reais mais ou menos custa na vitrine. Isso é um dos aspectos. Até aí é o aspecto bom, bacana e tal. Só que existe outro por trás macabro dessa história, que é quando se instala na Mega Store, por lo menos, não sei se vocês lembram, aqui em Brasília teve um fenômeno muito curioso. A Mega Store se colocou foi aqui no Lago Norte, se instalou e veio quebrando todas as livrarias de rua que existiam na Asa Norte. Mas por que quebra uma livraria de rua? É porque a Mega Store compra o mesmo volume de livros? Não, claro, ela compra 10 vezes ou 1000 vezes mais, com um desconto de 50% que o pequeno livreiro nunca vai conseguir. Então, por isso que é importante colocar o Estado nesta discussão. O Estado tem que se atentar porque ele está fazendo o dever dele. Assim como o Estado tem o poder de cercear a quantidade de papel que entra no mercado brasileiro para poder ser impresso ou não, ele também deveria de entender que tem que apoiar esse micro e pequeno empreendedor para poder fazer a diferença na sociedade que quer crescer. Porque aí a leitura ganha outras dimensões, a literatura ganha outras dimensões que pouco são discutidas, não? Então a gente passa a discutir a literatura e a leitura como vetor econômico, como vetor cidadão, como vetor social, pode ser também pensado, não? Que aí você passa por um vetor cultural, especificamente, aí você passa a discutir em outros patamares, não? Para ganhar o Prêmio Nobel de Literatura é necessário ser amigo de uma espanhola muito especial, senão você não será nunca Prêmio Nobel de Literatura. Então, isso está aí, ou seja, como se chega? Quem é que dá os ditames do que é bom e o que não?
Eu sou Astor Agilton Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. Grupo de escritores que já se comunicavam e tentavam divulgar sua literatura na internet, mas não achavam um meio para isso. E um dia a gente começou a discutir sobre literatura no finado Orkut, e a nossa intenção era só entender como os leitores nos viam para que a gente pudesse nos entender melhor. Só que, por conta de tanta leitura e tanta participação nessa comunidade, a gente acabou criando um grupo de amigos. A gente viu que tinha muito mais força junto do que separado. Aí criamos o Bar do Escritor como comunidade literária, na verdade desde o começo do Bar do Escritor, e começamos a participar de feiras, eventos, participar como um grupo do círculo literário. A gente organizou um exílio, organizou um blog, vários blogs parceiros, começamos a organizar antologias, um sonetário, e agora a gente tem um grupo enorme de uns 3.500 cadastrados. A gente tem uns que participam efetivamente, deve ser uns 600 escritores do Brasil. Tem pessoas que ganham concursos literários, que estão na mídia, tem pessoas que estão acabando de começar. Tem pessoas que estão há 25 anos no meio literário, mas não saem da sua caverna. E todo o Bar do Escritor, ele sempre navegou nas ondas da tecnologia, na internet. Em todos os meios, de todas as formas. A gente conseguiu com isso uma grande divulgação. No mundo virtual acontece do mesmo jeito que é no mundo real, né? Como se fosse irreal o mundo virtual. Mas hoje no jornal, para que você consiga uma matéria no jornal, alguém tem que falar bem para você, para um jornalista, para que o jornalista se interesse e faça uma matéria de divulgação da sua matéria. No mundo virtual é a mesma coisa. Para que alguém fale bem da sua obra, não basta você apresentar a sua obra como interessante. Um editor tem que falar bem, um jornalista, um leitor. Assim, ao meu ver, dentro da literatura é muito difícil você fazer autopropaganda. No esporte, você consegue fazer. Você vai lá e faz uma coisa maravilhosa, joga bola maravilhosamente, todo mundo vê e você já conseguiu demonstrar. Na literatura, você tem que ter acesso à arte em si, ao produto literário. Que às vezes não é tão fácil, às vezes é caro, às vezes é demorado. Você lê um Garcia Marques. Eu lembro que eu tentei ler Anjos de Solidão 100 vezes antes de conseguir, porque, cara, como tinha personagem naquele livro. Eu consegui ler depois que eu vi um cara que fez um roteiro na internet com os personagens, aí eu consegui acompanhar. Li há poucos anos atrás, pela 20ª vez. Eu consegui ler, na verdade. Enfim, às vezes acontece da mídia ser extremamente benéfica à literatura e divulgar obras. Aí divulga Harry Potter. Tem uma pesquisa que diz que o Harry Potter é bom porque faz as crianças lerem. Que 98% das crianças que leram Harry Potter não leram absolutamente mais nada porque só queriam ler Harry Potter. Diferente das outras, normalmente os outros textos literários, aquilo que você lê te impulsiona a ler outras coisas, buscar outras coisas, né? Outros textos. Ou então a mídia vem e divulga uns 50 tons de cinza, que nada mais ou menos que Júlia, Sabrina. Eu não estou fazendo crítica a esse tipo de literatura. Se você gosta, eu acho massa, divirta-se. Todo mundo tem direito de se divertir. Eu mesmo já li Júlia, Sabrina e achei muito divertido em certo momento. Agora, o interessante é saber assim, que tipo de mentalidade isso vai ser capaz de te abrir. É tipo todas as visões de vertentes culturais. Escreveu um livro contando sobre horrores da vida de um homossexual que era prostituta na beira de estrada. Aí apresentaram, o cara surgiu como escritor, vendeu horrores de livros. Descobriram que na verdade esse escritor não existia, era tudo uma montagem. E era a irmã do cara que fazia o personagem meio afeminado, se apresentava como escritor. Então a literatura em si, ela foi, não sei se beneficiada ou sofreu um malefício por causa do interesse da mídia, por causa das personalidades, mas ao mesmo tempo divulgou a literatura. E se essa literatura tem boa ou má qualidade, não sei, porque Charles Bukowski, que é o exemplo
que é a sua literatura em si, e ele tinha uma capacidade literária gigantesca, que falava coisas que você demorava 2 ou 3